Olá a todos, sejam bem-vindos. Estou aqui para mostrar para vocês as novas atualizações do sistema gerenciador para provas de laço em dupla, o meu SGPLD, que agora temos uma versão nova com muitas novidades, né? Então, como sempre, vamos abrir o banco de dados. Primeiro passo, não marcamos essa caixinha, confirmamos aqui. Podemos verificar que está operante aqui embaixo, aqui neste ícone aqui, ó, com a cruz verde. E aqui temos o sistema antigo, não vamos abrir ele, vamos abrir o novo, clicando 2 vezes. O sistema já vai instalar pela primeira vez as suas funções básicas para ele poder estar funcionando. E agora vamos preencher as nossas credenciais, o nosso usuário e senha para poder acessar o sistema. Na primeira vez você tem que selecionar a opção online. Será feito o backup do seu banco de dados, das suas informações, suas provas, os seus laçadores. Temos a mensagem de backup realizado aqui em cima. E agora podemos acessar o sistema com essa nova interface e novos recursos que temos. Temos o modo escuro e o claro, para quem preferir. E, como sempre, começando pelos laçadores, nós temos aqui ainda o atalho de Ctrl L. Temos aqui já alguns laçadores que eu já havia cadastrado anteriormente. Esses aqui são laçadores de uma base antiga, mas agora nós temos uma busca aprimorada. Vou me pesquisar aqui. Basta eu digitar, esperar 2 segundos e já vai filtrar os resultados. Para editar um laçador, eu seleciono o laçador, clico em editar, vai abrir a janela com as informações deste laçador selecionado. A mesma coisa para cadastrar um novo laçador. Temos aqui o controle à esquerda do botão novo. Então, novo laçador, tenho que informar o handicap de cabeça. Eu tenho sempre que colocar, tem instruções em todos os lugares do sistema. Handicap 1.0 na cabeça e 1.5 no pé. É obrigatório colocar o ponto 0. Se eu apagar aqui, ele não aceita. Se eu colocar vírgula, ele não deixa. Então é 1.0. Eu posso estar colocando nome e sobrenome, mas o sistema trabalha principalmente com apelido, então o apelido é obrigatório, o nome e sobrenome são opcionais, então eu posso colocar aqui novo laçador. CPF não é obrigatório. Isso aqui é mais para evitar registros duplicados, de você cadastrar 2 vezes o mesmo laçador. Então, se você tem acesso ao CPF dele, você coloca aqui e sempre que você for cadastrar novamente, será negado, pois esse CPF já está cadastrado no sistema. Fiz o cadastro aqui, recebo a mensagem de confirmação, dou OK, limpo a busca, tá aqui o meu último laçador cadastrado. Seguindo no fluxo de utilização do sistema, eu devo cadastrar as provas que eu quero gerenciar aqui pelo sistema. Então, o primeiro passo é cadastrar a prova. Tenho acesso a todas as provas que eu cadastrei nessa janela e vou clicar em novo para cadastrar uma nova prova. Vou colocar aqui Copa Bavária, informa a data de início, local não é obrigatório e o status dela. Já vou cadastrar como iniciada, que ela vai aparecer para mim em outras janelas. Essa opção aqui corre tudo junto. Depois que você marca ela e cadastra a prova, ela não pode ser alterada. Essa aqui é um fluxo diferente que eu vou estar explicando em breve, em um próximo vídeo. Esse fluxo aqui é apenas do formato tradicional de inscrições em prova de laço, igual ETR, igual Copa Bavária, formato mais tradicional. Depois eu explico esse outro formato. Deixo desmarcado, clico em cadastrar, recebo a confirmação e já posso ver aqui a minha prova cadastrada, já está aqui, certo? E agora eu preciso cadastrar as somatórias que vão compor aquela prova que eu acabei de cadastrar. Eu venho aqui em somatórias, eu tenho que selecionar qual que é a prova iniciada, por isso que eu já cadastrei ela como prova iniciada, seleciono e aqui eu vejo que eu não tenho nenhuma somatória cadastrada para essa prova até o momento. O sistema foi padronizado, então todos os controles, todos os itens de menu estão sempre à esquerda da janela.
e você sempre vai ter aqui trocar prova ou trocar somatória a depender da janela que você está acessando. Vamos cadastrar as somatórias, então, qual que é a somatória máxima de uma dupla permitida nesta somatória que eu estou cadastrando? É a 3,5. Sempre 3,5 ou 3,0 para 3 seco. Informa a data de início. Qual que é o limite de inscrições? Eu vou até ampliar a janela aqui para ficar melhor para já ler todos os dados em sequência. Limite de inscrições é o limite de inscrições máximo permitido em uma prova. Se eu colocar 500, serão 500 inscrições que serão permitidas nesta prova. Limite individual. Essa aqui é a quantidade das inscrições que vão compor um pacote de um laçador na prova. Se eu colocar 10, serão 10 inscrições que cada laçador poderá fazer nesta prova. Limite de dupla. Quantas vezes a mesma dupla pode repetir nesta somatória? Vou colocar 2. Limite sorteio. Isso aqui é opcional. Isso aqui é para provas onde você tem o sorteio entre laçadores, onde, por exemplo, o pacote é 10, mas são só 2 a escolha e 8 sorteadas. Então seria o caso de colocar 8 inscrições aqui. Como eu estou fazendo uma prova de teste aqui para mostrar para vocês, eu vou usar números menores. Então vou reduzir o limite individual para 3, limite sorteio 2, para ficar melhor para eu poder testar. Ou seja, o limite individual terá 3 inscrições por pacote, das quais 2 são obrigatoriamente de sorteio. Inscrição extra de cabeça. Existem algumas provas que o cabeceiro ou o peseiro podem fazer inscrições a mais do que o limite individual permite. Ou seja, existem provas onde o cabeceiro vai fazer 5 inscrições e o peseiro vai fazer 7. Então você coloca aqui essas inscrições a mais desse pacote. Então aqui no caso, se fosse para o cabeceiro fazer uma inscrição a mais, eu colocaria o número 1 aqui, 2 ou o número que fosse. Então cada peseiro poderia ter 3 inscrições e cada cabeceiro poderia ter até 3 inscrições do pacote mais uma, totalizando 4 inscrições no pacote de cabeceiros. Como eu não vou utilizar isso aqui nesse exemplo, eu vou deixar vazio. Explicando aqui sorteio extra, vou voltar aqui, vou preencher aqui com o número 2 e vou explicar esse campo limite sorteio extra. Isso aqui informa que das inscrições extras, ou seja, essas 2 extras aqui que o cabeceiro vai fazer aqui neste exemplo, quantas delas são obrigatoriamente do sorteio. Se eu colocar 2, que é o mesmo número que eu tenho aqui para inscrição extra de cabeça, isso quer dizer que as inscrições extras, essas 2 a mais que o cabeceiro vai poder fazer, as 2 obrigatoriamente são sorteadas. Você quer correr 2 a mais? Você vai poder, mas será aleatório. Ou então eu coloco uma e aqui fica uma de escolha e a outra fica sorteada. Ou então eu deixo vazio ou coloco 0, e isso quer dizer que o cabeceiro vai poder escolher esses 2 parceiros extras, certo? Apagando aqui, vamos seguir. Temos o handicap mínimo e o handicap máximo. Isso aqui vai delimitar o handicap de cada competidor para participar de uma prova de laço, desta somatória específico, né? Nós temos a prova, que é o evento maior, e dentro da prova nós temos várias somatórias, a 3,5, a 5,5 e assim por diante. Eu posso colocar, por exemplo, em uma prova 3,5, eu quero um handicap mínimo 1,5. Por que eu faria isso como organizador de evento ou como mesário? Para evitar que eu não tenha inscrições, isso é muito bom, principalmente quando você tem sorteios, para você evitar inscrições de laçadores 1 seco. Isso é o que me foi reportado. Às vezes você quer colocar uma prova. Isso é mais comum nas somatórias maiores, como 5,5 ou acima. Mas citando só a 3 como exemplo, seria o caso de eu ter cabeceiros 2 seco correndo com peseiro 1,5 pelo menos. Então 1,5 com 2 daria
3,5, dentro da somatória limite que pode correr, que tá configurado lá em cima 3,5. Então estaria ok. Isso evitaria o handicap 2 seco correr com 1 seco. Então é para isso que serve essa funcionalidade aqui. Da mesma forma, eu posso colocar o handicap máximo permitido. Por exemplo, em uma prova de somatória 5,5, eu colocaria que o handicap máximo permitido é 3,5. Por quê? Assim, eu não aceito inscrições de laçadores que sejam 4 seco. Numa prova de somatória 5,5, eu tenho que colocar o handicap máximo 4. Porque se eu permitir que o 4,5 faça inscrições, isso vai gerar inscrições somente do 4 com um seco ou 1,5. Então eu coloco ali um handicap máximo para recusar essas inscrições que, teoricamente, não ficam muito interessantes assim. Então eu coloco ali, por exemplo, handicap máximo permitido, 3,5, e aí isso aí vai gerar diversas inscrições ali, bem diversificadas. Eu vou ter um cabeceiro 3,5 com um peseiro 2, que vai dar 5,5, dentro da somatória tudo correto. Passando para o próximo item, valor do pacote. Aqui eu estou me referindo a esse item aqui, ó, limite individual. O competidor que vai fazer o pacote completo vai pagar R$ 300. Esse é o valor do pacote. E qual que é o valor da inscrição avulsa? A inscrição avulsa, em uma prova que é permitido, você coloca o mesmo valor dividido, né, então são R$ 300, eu tenho 3 inscrições, eu coloco aqui que a inscrição avulsa ela é R$ 100, ou R$ 150 para quem não fizer o pacote completo. Valor da inscrição extra, conforme eu expliquei anteriormente, as inscrições extras são aquelas que alguma posição, cabeceiro ou peseiro, pode fazer uma quantidade pequena de inscrições a mais, e eu coloco o valor dessa inscrição extra. Eu posso colocar o mesmo valor, se eu estiver trabalhando com inscrições extras, no caso aqui não estamos, então eu não vou preencher, ou eu coloco um valor um pouco a mais, podendo ser, no caso, por exemplo, R$ 150, para aquelas inscrições extras. Ó, correu às 10 do pacote, R$ 1.000, por exemplo, e a inscrição extra para o cabeceiro correr 12, vai ser mais R$ 200 cada uma. E nós temos aqui também a inscrição extraordinária. Explicando aqui o que é a inscrição extraordinária, ela é utilizada em prova e o valor dela é obrigatório, você sempre tem que preencher, então vou colocar o mesmo valor aqui enquanto eu explico. Em provas onde você tem o sorteio de inscrições, pode ocorrer casos em que as duplas formadas pelo sorteio, algum competidor ou outro fique sem inscrições para completar o pacote, ou seja, por algum número aleatório de cabeceira e peseiro e o handicap de cada um deles, sobrou um cabeceiro sem parceiro de pé e ele tem 2 inscrições, mas todos os outros peseiros já estão cheios. O que o sistema faz nesse caso de sorteio? Ele vai buscar um dos peseiros que já estão cheios e vai gerar essa inscrição a mais para esse peseiro. Então, nesse caso, é numa prova de pacote de 10 inscrições e tem um cabeceiro, sobrou um único cabeceiro com 9 e todos os outros peseiros estão com 10. Nesse caso, é escolhido um dos laçadores de pé aleatoriamente e ele vai ficar com 11 inscrições para completar o pacote daquele cabeceiro que só tinha 9. Então aqui eu coloco o valor da inscrição extraordinária. Ela é extraordinária porque ela ultrapassa o limite individual do pacote. E é aquilo que o pessoal diz. Nessa prova aqui, esse laçador pode correr para a prova por 30% ou a porcentagem que for, somente porque ele tá fazendo esse favor de completar essa inscrição para o companheiro que ficou sem parceiro, ou ele pode pegar e pagar essa inscrição para que ele tenha direito a competir pelo prêmio integralmente. Como último item, nós temos aqui o pacote duplo, que isso aqui permite que o competidor faça 2 pacotes, um pacote para pé ou outro para cabeça. Isso aqui, na prática, ele duplica o limite individual. Basicamente 2 pacotes, é um pacote cabeça e um pacote pé. Se não estiver marcado,
é somente um pacote, e aí o laçador que escolhe como que ele vai distribuir as inscrições dele, ou é tudo na cabeça, ou é tudo no pé, um pouco na cabeça, um pouco no pé, mas não vai ultrapassar aquele limite individual. Marcou aqui automaticamente 2 pacotes. E bolão cruzado, você marca essa opção se você quiser fazer um bolão cruzado. Essa opção, quando você marca ela, ela gera uma lista de inscrições diferentes, mas você tem que preencher todas as informações anteriores aqui dessa janela. Vou estar cadastrando essa somatória e já me trouxe aqui a janela de somatórias atualizada. Já tenho aqui esse registro dessa somatória 3,5 que foi cadastrada e aqui rapidamente eu vou cadastrar mais algumas somatórias aqui para a gente ver como que fica. Outra informação aqui que eu deixei passar foi a somatória. Se eu não preencho a somatória, automaticamente, que é esse primeiro campo, qual que é a somatória limite de duplas dentro de uma somatória a ser corrida dentro do sistema? Aberto. Se eu não deixo nada, vira uma prova aberta. E então já estamos preparados com a nossa somatória cadastrada na nossa prova Copa Bavária de laço em dupla. Próximo passo é eu registrar as regras de somatória de cada uma dessas somatórias aqui. Agora eu venho aqui em regras de somatória, eu tenho que informar qual que é a prova iniciada, seleciono e ele vai me perguntar qual que é a somatória que eu quero gerenciar. Eu vou selecionar a primeira que é a 3,5 e eu venho registrando aqui as regras de somatória. O que que são regras de somatória? São a regra de quantos bois cada dupla daquela somatória tem que laçar para poder fechar uma média. Então na 3,5, a somatória 2,0, que é a mais baixa, que é 1 mais 1, até a somatória 3,5, vai correr um total de 2 bois. Não preciso lançar aqui individualmente a 2, 2,5, 3, 3,5. Eu lanço o início, lanço o fim e quantos bois as duplas que se encaixarem entre esses números aqui devem laçar para poder fechar uma média. E aqui eu coloco sempre o número absoluto, o número total. É 1 mais 1, é um na classificatória e um na final, então são 2. Eu coloco aqui diretamente o número 2. Aqui já está cadastrado. Vou trocar de somatória para acessar as outras somatórias. A 5,5. Vou cadastrar aqui novamente da somatória 2 até a somatória 3,5. São 2 bois. Novamente, da somatória. Aí eu vou seguir de onde eu parei. Depois da 3,5, vem a 4. Da somatória 4.0 até a somatória 6.0, são 3 bois obrigatoriamente. São 2 da classificatória, mais um na final, número 3. Cadastrei aqui e podemos seguir com o nosso exemplo. Nesse próximo passo, podemos seguir para as inscrições. Agora nós já podemos efetivar as inscrições
em cada uma dessas somatórias que nós cadastramos na nossa prova. Eu venho aqui do lado esquerdo em inscrições, eu devo selecionar qual que é a prova iniciada e eu seleciono qual que é a somatória que eu quero gerir. Vou começar pela 3,5, selecionei. Em qualquer lugar da lista ou clicando 2 vezes na lista e vindo aqui no botão fazer inscrições, vai abrir essa janela com o número da inscrição inicial, ou seja, eu quero começar a fazer as inscrições a partir do número 1 da lista. Se eu fechar aqui e clicar 2 vezes aqui no número 20, eu vou começar a fazer as inscrições a partir do número 20. Então eu venho aqui número 1, vou selecionar o cabeceiro, e quando eu seleciono o cabeceiro ou o peseiro, ele já vai me dar as informações aqui que essa dupla aqui excede a somatória permitida, que é 3,5. Só o cabeceiro aqui excede tranquilamente. Então eu posso clicar no X para limpar e vou selecionar aqui o laçador de handicap 1. E esse competidor aqui que já está selecionado, eu tenho separado aqui as informações: handicap cabeça, handicap pé, somatória da dupla e quantas vezes eu quero repetir essa inscrição. Então eu vou colocar aqui o número 3. Não vai me deixar fazer, porque esse número vai atingir o limite de inscrições na cabeça. Eu posso colocar o número 2, também não vai permitir, porque aqui nessa somatória é permitido somente uma inscrição de escolha. Eu registro e eu continuo informando aqui as inscrições. Eu clico no X para limpar, ou eu simplesmente já deixo aqui o que estava. Vamos para o próximo, que esse aqui já foi selecionado. E registro. Eu quero fazer mais uma inscrição para esse laçador aqui. Eu vou jogar no outro aqui de baixo. Só que este aqui, Alex Canan, já atingiu o limite, porque eu já fiz uma inscrição para ele. Eu só tenho uma de escolha. E mesmo que aqui esteja com a inscrição inicial número 1, ele vai jogando para baixo. Eu vou alterar as configurações dessa prova para me permitir fazer mais inscrições. Copa Bavária. É a 3,5, editar. Limite de sorteio. Vou aumentar, vou diminuir para 1 para eu poder fazer mais inscrições. Volto aqui, clico aqui 2 vezes, vou colocar aqui de novo Adriano César e Arthur Ceará. Agora já vemos aqui que essa inscrição é permitida. Eu só preciso clicar em registrar e ele vai fazer mais uma inscrição para mim do Adriano César, que está para fazer a inscrição no número 3. Eu vou mudar para o número 1, vou mandar registrar e ele fez aqui no número 5. Por que ele fez aqui no número 5? Porque eu tenho uma configuração, aqui em configurações, seção, que eu vou definir o número do espaço entre as inscrições. Então tem uma inscrição na número 1, pula 2, 3, 4, vai fazer na número 5. A quantidade de linhas que uma inscrição vai pular quando tem o cabeceiro ou o peseiro próximo é definida nesta configuração, certo? Eu vou efetivar algumas inscrições aqui apenas para gerar volume e a gente passa para os próximos passos. Certo, algumas inscrições feitas. Como que eu acompanho isso aqui? O acompanhamento das inscrições. Eu venho aqui na esquerda em relatório de inscrições, vou selecionar qual que é a prova. Sempre eu tenho que fazer isso aqui para todas as janelas, o sistema trabalha com contexto. Então vou selecionar a prova, vou selecionar a somatória e tá aqui as informações que eu tenho. Eu tenho o nome de todos os laçadores da prova, na verdade o apelido, eu tenho aqui a informação do handicap de cabeça, do pé, e eu tenho aqui o total de inscrições e o total de inscrições em cada posição. Se algum laçador fez ou fizer em posições separadas, vai aparecer aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, algum aqui para a gente selecionar de maneira aleatória totalmente.
E agora acessando novamente o relatório, ao atualizar, eu vou ver aqui uma na cabeça, uma no pé e o total de 2. E essa inscrição que ficou longe aqui, mais um recurso interessante que nós temos aqui nessa versão nova do sistema, eu posso mover as inscrições para cima ou para baixo. Então se eu chegar aqui e eu quiser chegar ela mais para cima ainda, eu apertei aqui, ela virou a 11.5, apertei mais uma vez, ela virou a 11. Aqui ela vai virar 10,5 e a outra que era 11 voltou a ser 11. E aqui eu vou subindo essa inscrição ou descendo conforme for necessário, mediante a organização do evento. Impressão da lista, eu posso vir aqui e imprimir as entradas. Basta eu vir aqui em imprimir entradas, e isso aqui vai me dar as entradas dos laçadores. É porque eu estava com um item selecionado aqui na lista, deixa eu clicar fora aqui em atualizar, venho em imprimir entradas, e aí está aqui a lista de inscrições por laçador, por ordem alfabética, né? Então eu tenho aqui a ordem dos cabeceiros e a ordem dos pezeiros, em ordem alfabética, certo? Eu posso aplicar filtros nessa janela, eu venho aqui, seleciono aqui o competidor, não tem nenhuma inscrição dele na cabeça, deixa eu ver no pé tem, então, aquele exemplo que eu usei do Olavo, alguém que tem mais de uma inscrição. Deixa eu ver aqui, Lucas Canaã. Lucas Canaã, selecionei, está aqui as 2 inscrições dele, imprimir lista, tá aqui a lista dele, eu posso imprimir e entregar para ele, que estão aqui as inscrições desse laçador. Inscrições feitas, lista de entrada impressa e entregue aos competidores. Agora nós precisamos conduzir essa prova. Precisamos tirar a folha do locutor e entregar para que seja feita a condução do evento. Eu posso clicar aqui em médias, barra tempos, seleciono a prova, seleciono a somatória e vou ampliar essa janela para ficar mais didático, mas não é necessário. Mas antes disso, tem uma questão que eu estava deixando passar aqui, que é a questão da premiação, mais uma novidade que nós temos aqui nesse sistema. Eu cliquei em premiação, eu vou selecionar a prova, a somatória e vou cadastrar a premiação dessa somatória aqui. Já vou clicar 3 vezes de novo para abrir 3 guias aqui para eu poder cadastrar aqui. Posição 1, título. Qual que é o nome dessa premiação? Campeão. Qual que é o valor desse prêmio? R$ 1.000. Ele é reservado? Não, não é reservado. Primeiro lugar pode abrir? Não, não pode abrir. Até porque não existe primeiro lugar reservado. Cadastrei. Venho aqui para o segundo. Posição número 2. Qual que é o título? Vou colocar aqui como segundo lugar. Qual que é o valor? R$ 500. Reservado. Vamos colocar aqui 2 seco. Pode abrir? Não, não pode abrir. Cadastrei. Posição número 3. Terceiro. Qual que é o valor? Coloquei 500, R$ 400. Reservado? Sim. Vou colocar aqui 2 seco de novo. Da mesma forma, não pode abrir. Cadastrei. E tenho aqui as 3 premiações. Para mostrar melhor aquela questão do pode abrir, eu vou cadastrar mais um aqui na posição número 4. É o quarto lugar. Qual que é o valor? R$ 300. Reservado? Não, sem reservado. Aberto. Mas para esse exemplo, vai ficar melhor se eu colocar um reservado aqui. Vou colocar ela. Deixa eu pensar aqui como que seria a maneira ideal. Vou colocar aqui reservado 2,5. Pode abrir. E cadastrei. Para ficar certinho, eu tenho que mudar isso aqui para 2,5 também. 2,5, 3 na verdade. 3 e
3 também. Certo, o que que essa premiação aqui quer dizer? O primeiro lugar ele é aberto, o segundo lugar é reservado para o 2 seco, o terceiro lugar é para o 3 seco e o quarto lugar é para o 3 seco. O pode abrir aqui significa o seguinte: se uma dupla menor que 3, uma dupla 2,5, uma dupla 2 ganhar o terceiro lugar, o quarto lugar deixa de ser reservado e se torna uma premiação aberta. É como se eu viesse aqui e tivesse, por exemplo, uma prova desse, uma premiação desse jeito. O quinto com 300 também, e aí não teria reservado nenhum, seria somente aberto. Ficaria desse jeito aqui. Então, quando uma dupla de handicap menor ganha a premiação de cima, a premiação de baixo, perde o reservado dela e se torna aberta. Certo? Passamos aqui na premiação, vamos passar aqui para a questão das médias. E vamos imprimir a lista do locutor. Eu vou inserir o número da lista inicial, eu quero imprimir da inscrição número 1, e se eu não colocar nada na lista final, vai imprimir a lista inteira. Ou então eu posso colocar, eu quero imprimir por baterias, eu quero imprimir da 1 a 5, levar para o locutor, ele escreve, eu lanço no sistema, vou e imprimo da 6 a 10. Eu cliquei aqui, gerou as inscrições, vai me trazer aqui as caixas de tempo do T1, final, parcial e média. E quando tem o T2 e essa dupla não está apta a correr o segundo boi, vem bloqueado aqui o T2. Né? Como aqui são só dois, é um da classificatória e um da final, não apareceu aqui. Mas vamos lá, queremos imprimir da número 1 até o final da lista. Só para exemplificar esse caso, eu vou alterar a dupla de 3,5. Aqui eu tenho que abaixar para 3. Salvei. Novo. 3,5 é o início, 3,5 é o final. E tem que correr 3 bois. Cadastrei aqui. Vou fechar esse PDF. Vou voltar aqui para imprimir a lista do locutor. E aqui deveria ter aparecido aqui o T2 bloqueado aqui na soma 3, na 2,5, na 2, não apareceu aqui, não sei o motivo, mas quando esse vídeo for lançado já teremos corrigido essa diferença. Mas se a gente voltar aqui na tabela do sistema, já está aqui o T2 com os bloqueios, então eu não consigo lançar a média aqui no T2 para essas inscrições, somente para as inscrições de 3,5, que foi onde eu acabei de alterar. E como que eu faço para lançar os tempos aqui nessa janela? Antes disso, eu tenho aqui as opções de filtro, eu posso filtrar todas as inscrições, os não classificados, é quem não tem tempo 1 fechado nem final, os classificados, que é quem já fechou média, tá com a final preenchida também, os eliminados, que é quem teve SAT, né? E aqui voltando para todas, eu tenho um filtro de quais somatórias eu quero correr, né, que eu quero exibir nessa tabela. Isso é bom para, por exemplo, quando tem alguma premiação que paga no primeiro boi. Ou eu quero ver quem foi a melhor dupla da somatória 2 apenas. Então eu desmarco tudo aqui, dou OK, né, e ele vai aplicar os filtros aqui nas inscrições. O que também não funcionou, mas a gente vai olhar, não se preocupem em relação a isso. E, voltando aos lançamentos, para inserir um tempo em uma inscrição, eu posso clicar em adicionar, eu posso clicar 2 vezes na linha, eu posso apertar Enter, eu posso apertar espaço, que tudo vai abrir essa janela aqui com a inscrição selecionada. Então eu cliquei na inscrição que eu quero lançar a média para ela, eu quero lançar a pontuação dessa dupla, né? Eu venho aqui e vou digitar 587,0 e aperto Enter, confirmou. Apertei para baixo, ele já pula para a linha de baixo. Olha aqui, eu vou apertar para baixo, ele vai mudando as inscrições aqui. E apertando a seta para a esquerda ou para a direita, eu vou navegando entre os tempos. Então, tá bem mais ágil essa parte.
do lançamento de médias de inscrições na grande final. Vou lançar aqui o tempo, posso lançar aqui apenas apertar o S, ele já muda para SAT, apertei confirma, eliminado. Apertei para baixo, já vou para a inscrição de baixo, estou ali no Alex Canaã e o Agnésio. Lanço o tempo aqui 5.870, confirmo com Enter, vou para de baixo, estou lançando o primeiro boi, 8 e 12, 3, para o de baixo é um SAT, e vou lançando os tempos aqui conforme eu vou recebendo a folha do locutor. 14 cravado. O sistema ele trabalha com 3 casas decimais, então é interessante que você escreva as 3 casas decimais. Se você lançar uma, 2 ou nenhuma, ele autocompleta para 3 casas. E aqui aceita tanto ponto quanto vírgula. Na verdade, ele só aceita ponto, mas se você digitar vírgula, ele vai converter para ponto automaticamente. Então, temos essas inscrições. O site, teoricamente, eu não preciso lançar o site. Eu mudo aqui para classificados, ele vai me filtrar somente as inscrições que têm pontuação em alguma etapa anterior e que não possui SAT. Na verdade, o classificados ele tira quem tem SAT. Então eu venho aqui em eliminados, vejo todos que têm SAT em algum momento da prova. São os competidores que foram as inscrições eliminadas. Eu volto aqui para classificados ou para todas, e aí eu tenho o modo finalistas. Lembrando que durante esse período aqui eu posso estar realizando filtros. Eu quero buscar as inscrições aqui do laçador Adolfinho, vai me trazer todas as inscrições dele. Eu limpo aqui, não, eu quero só do cabeceira Adolfinho. Não, não tem. Então vou no peseiro. Ou então eu quero puxar em cima da lista o número 5. Digitei o número 5, esperei 1, 2 segundos, ele já filtra automaticamente para mim. Cliquei em limpar, vejo toda a lista e vou para a grande final, onde eu tenho aqui finalistas. A tabela já muda, já atualiza, eu já tenho aqui a posição das inscrições da maior média para a menor. Essa aqui está aqui porque ela tem o segundo boi para correr ainda. Então, ele já ordena, eu tenho a parcial, vou lançar aqui um tempo de, foi 14, vou colocar 7 cravado. E mudou a classificação dela, a média dela ficou menor, porque a inscrição de cima tinha uma média de 1 boi com 13, e essa inscrição com 2 tempos, né, vou aumentar aqui a janela, com 2 tempos de um de 14 ou de 7, você soma os 2, divide pela metade, dá uma parcial de 10,5. E já me mostra aqui embaixo a premiação dessa prova em tempo real, enquanto eu estou lançando aqui as pontuações aqui da grande final. Eu venho para correr a final, abro aqui a janela, tem aqui as informações da dupla, ou seja, eu não preciso ficar arrastando aqui para poder olhar aqui atrás, já tem aqui a dupla na minha frente, eu lanço o tempo da final com uma parcial de 13.643, de 12,89. Primeira média fechada. Até o momento, o grande campeão, porque não tem nenhuma outra média fechada, certo? E aqui eu vou navegando novamente. Voltei para inscrição sequente, apertando a setinha para cima. Com a parcial de 10.500, se ela fizer 18,78, ela vai liderar essa prova. Lembrando que o tempo para liderar, ele aproxima para 2 casas. O sistema trabalha com 3 casas, mas ele já te dá 2 casas diretamente. Eu estarei lançando aqui o tempo de 18,90, né, um tempo acima, e não liderou a prova, ficou com a média maior, conquistando dessa forma o 5º lugar aberto até o momento. Navegando aqui novamente. A próxima dupla terá o seu tempo fornecido e será um tempo final de 7.535, vai liderar com folga. Então, passou a liderar a prova Adriano César e Arthur Ceará,
que são a dupla de somatória 2, estão ganhando o segundo lugar, reservado até o momento. Eu tenho na sequência uma dupla que também corre um mais um, mas com somatória 2,5, ou seja, a única premiação possível para essa dupla seria liderar a prova, fazendo 7,87, ou um tempo menor para dar uma média menor que 13.300 para passar a assumir o quinto lugar. Então, o sistema ainda não prevê o tempo de liderar para as demais premiações, somente para o grande campeão. Eu não sei qual que seria o tempo para fazer para assumir essa premiação. Mas vamos chutar aí um 12 cravado. E foi o que aconteceu aquele cenário de abrir, né, não sei se vocês perceberam aqui embaixo mudando a premiação automaticamente. E quando eu lanço um tempo aqui, a inscrição já pega a próxima, para eu continuar lançando em sequência. Olha aqui, eu acabei de lançar Marcinho JS com 12 cravado, inscrição número 8, ficou cadê Marcinho JS? Tá aqui, ó, fechou uma média de 9. Uma dupla 2,5, ganhou o reservado do 3, que acabou abrindo a premiação do quarto, e fez com que o quinto subisse para o quarto, ou seja, essa dupla aqui ter ganhado a premiação de cima, fez abrir o reservado do 3 seco pra essa dupla aqui é 3,5, então isso aí acabou beneficiando eles ainda. Mas, conforme o lançamento que eu lancei agora para Marcinho JS, já puxou aqui para mim Álvaro Bastos e Amaral, que é a primeira inscrição da lista. Para liderar tem que ser um 8,78. 76, perdão. 8,76. Assumiu a liderança da prova. Se eu clicar aqui em imprimir, vai me dar a lista que eu tenho aqui desses resultados, né? Isso aqui não é a lista de premiações, isso aqui é a lista da final. Então, vou lançar esse último aqui, só para ficar completo. 9,76 lidera. Vamos colocar aqui um tempo de... Ah, o SAT ficou de fora. Então, uma premiação acabou ficando para a prova. Tá aqui a lista da final. Aqui está a premiação. E clicando aqui, deixa eu limpar aqui, que eu cliquei num filtro sem querer. Clicando nas colunas, você ordena os resultados. Então, eu posso ordenar aqui o tempo da final em ordem crescente, clico de novo em decrescente. Quero ordenar somente por somatória. Então, quero ordenar por média, para eu ver a sequência das médias da maior para menor. Então, aqui está a lista das médias corridas. E é interessante notar aqui, enquanto eu falava eu deixei passar batido, mas veja só, essa inscrição e essa aqui é a mesma dupla. 7.824, 7.829. Nas premiações, só pegou a menor. A segunda menor foi desprezada. Supostamente esses aqui, a inscrição da mesma dupla poderia ter ganhado aqui também o segundo lugar. Com certeza seria deles. Mas como já ganharam em primeiro lugar, essa inscrição ela é desprezada pelo sistema que vai gerenciar as premiações e já vai passar para a próxima dupla. Certo? Então, clicando aqui em imprimir, eu vou gerar essa lista das inscrições finais da grande final, com todas as pontuações dos finalistas, mas isso aqui não é a lista dos campeões. A lista dos campeões está aqui embaixo, que é a premiação de fato. Eu posso voltar aqui no menu à esquerda em premiação, seleciono novamente a prova, a somatória, e aqui eu tenho a impressão da lista dos grandes campeões, os vencedores dessa prova de laço. Tem aqui a posição, o título, se é reservado, o valor, se pode abrir, quem é o vencedor e qual foi a média. Tá aqui, ó, a inscrição, cabeceiro, peseiro, somatória da dupla e a média que ganhou.
Voltando, para a gente fechar aqui, o financeiro desse sistema aqui tá incrível. Você seleciona a prova e é só, você não seleciona a somatória, você já vê direto por prova. Tá aqui os competidores dessa prova inteira. Você tem aqui na visão geral, você tem separado por somatória, somatória 3,5, 5,5 e aberta. Qual que é o devedor estimado? 2.400, não tem nada nas outras aqui, porque eu não registrei inscrições para ela, para nenhuma delas, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Está aqui valor pago, Pix, dinheiro, transferência, cheque, crédito, débito, serviços, descontos e abatimento de inscrição extraordinária, que é aquele caso onde, no sorteio, se o competidor vai correr para a prova, se ele não quer pagar a inscrição, ele corre pelos 30%, essa inscrição não pode ser cobrada do lançador, né, e outras formas de pagamento. Eu venho aqui, tenho aqui todos os competidores que fizeram inscrições, eu venho aqui em pagar, vou selecionar a forma de pagamento, vou dar o lançamento do valor que está entrando, então vou pegar aqui, por exemplo, aqui, R$ 500. Quem que está recebendo esse pagamento? Adolfino Montevideo. R$ 100 para ele. O próximo é Adriano César, R$ 200. Fica melhor aqui, ó, 350. Melhor, 400, né? O rapaz foi e pagou com 2 notas de 200, certo? Então eu tenho aqui um saldo consumido de R$ 300 dessas 2 notas de 200 que eu recebi. Aqui, ó, dinheiro, certo? E aí eu tenho que dar o troco. Qual que é o troco que eu vou dar? Eu vou dar, tô sem dinheiro, eu vou dar em Pix também. Então eu coloco aqui que eu tive um troco de R$ 100 que eu devolvi, adicionei, tá zerado, salvei. Tá, que eu posso continuar lançando pagamentos. Recebi aqui em serviços, alguém correu aqui pela boiada. Melhor ainda, vou pegar aqui como exemplo que alguém fez um serviço de R$ 50 aqui nesse exemplo. Quem recebeu esse abono foi Agnésio. Qual que é o valor que foi passado para ele? R$ 50. Salvei, total devido zero, pendente zero, ok. Tá aqui, posso fechar. Saldo devedor 50, pago 50, venho aqui em visão geral, né, deixa eu atualizar, e tá aqui, saldo devedor estimado da prova, pago, quanto que foi em transferência, quanto que foi em serviço. E aqui eu tenho a gestão desses lançamentos, desses pagamentos que foram feitos. Eu posso editar, eu posso excluir algum pagamento aqui. Por exemplo, esse aqui ficou errado, esses R$ 50 aqui. Não, esse cara não fez o serviço que foi combinado. Então eu vou excluir aqui e pronto. O pagamento dele foi excluído. E aí eu volto a ficar somente com aquele primeiro pagamento que tinha sido recebido anteriormente. Nessa janela aqui, do módulo financeiro, eu posso imprimir toda uma relação para ser entregue aos competidores, né, eu posso imprimir e deixar isso aqui na mesa, no momento da prova. Cliquei aqui em imprimir, vai ter uma visualização diferente, aonde ele passa competidor por competidor, me dizendo aqui o nome da prova, o nome do laçador, o apelido na verdade, quais são as somatórias que ele correu, se ele correu mais de uma somatória dentro de uma prova, vai aparecer tudo aqui, o total a pagar, total de inscrições que ele fez, total na cabeça, total no pé, e aqui vem a situação financeira ainda. Eu vou lá no. Eu excluí o lançamento do Agnés, mas lá ia mostrar que total a pagar R$ 100, já pago, R$ 100, saldo restante zero, porque já foi pago. E aqui vem o descritivo de todas as somatórias que esse laçador participou nesse evento, nessa prova. Então, como só tem da 3,5, só apareceu aqui 3,5. Se tivesse da 5,5, estaria aqui descrito todas as inscrições que esse competidor participou na prova, nesse relatório financeiro. Você imprime isso aqui, deixa isso aqui em cima da mesa e vai entregando a situação financeira de cada um dos competidores. Certo? Fechamos aqui e só para a gente ver uma questão que eu deixei passar, eu vou voltar aqui na prova. E olha só, tô com 12 inscrições aqui, eu vou fazer o sorteio, eu vou clicar aqui em sorteio. Ele já me diz aqui que serão sorteadas até 19 duplas, com parceiro aleatório, considerando aquela questão ali do laçador extraordinário. Eu confirmo, gerou as inscrições,
tá aqui as minhas, ó, precisou de 5 duplas extraordinárias para todo mundo fechar as inscrições certinho. Então tá aqui tudo que foi feito. Ok, aqui as inscrições eu já tinha feito até a 12, se eu não estiver enganado, e fez da 13 até a 31. Ah, mas esse cara aqui ficou longe dessa inscrição dele aqui, tinha que ficar mais para cima. Então olha só isso aqui, eu seleciono um conjunto de inscrições aqui, ó, eu clico, arrasto com o mouse e, ó, as inscrições vão subindo, ó, sobem todas em lote. Se eu seleciono só uma, ela vai mudando de meio em meio. Se eu seleciono um conjunto maior, vai passando todas para cima. E ainda tem um recurso aqui nessa janela, onde eu venho aqui em destaques, vou clicar aqui em atualizar, ele vai me mostrar quais são as inscrições que estão ou muito próximas ou muito distantes, as inscrições que estão, eh, a distância máxima, eu não quero inscrições acima de 30 inscrições de uma para outra. Por exemplo, tem uma na 30 e outra na 61. A 61 não poderia ter, teria que ser no máximo ali na 60, pra dar 30 exato. Da 18 para 21, então vamos lá, 19, 20, 21, tá muito próximo. Vou voltar aqui na 21, vou abaixar ela aqui para 22, vou voltar aqui, aqui ó, Arthur Gratão e Agnésio, vou atualizar, vai sumir daqui. Aí acabou achando outra que tá na 25, vamos lá então, 25. Foi lá para 26, vamos atualizar e para sumir agora, ó. Então aquela dupla sumiu. O Arthur Gratão saiu daqui. Mas aí caiu na do Agnésio, que a do Agnésio tem uma na 25, 22 e 25. Então isso aqui é para auxiliar a fazer aquela gestão de cabeça e pé. Isso aqui está acontecendo mais porque eu tenho poucas inscrições nessa prova, é uma prova que tem muitas inscrições, e isso não é para ocorrer tanto assim. Vamos lá, 16 a 19. Vou baixar essas inscrições. Vamos lá, 16 a 19. Ó, sumiu todas aqui. Porque saiu daquele limite de 4 inscrições. Certo? E é isso aí, pessoal. Valeu!